Nessa terceira aula, nós vamos começar a falar sobre tipos de dados em JavaScript. Então, nós vamos ver quais são os principais tipos de dados que a gente usa no JS, né? Então, vamos começar aqui criando a pasta da aula 3, vamos chamar de arquivo.index.html e criar a estrutura básica, né? Então, nós temos aqui a nossa aula número 3. Já aprendemos que nós podemos adicionar o código JavaScript usando a tag de script e indo codando as nossas linhas do código. Uma coisa que nós vamos fazer bastante, eu vou pôr aqui um H1, eu tenho Felix. Uma coisa que vamos fazer bastante aqui é usar o Live Server. Vem aqui em extensões, deixar eliminar extensões. Nas minhas extensões que já estão instaladas, eu pesquisei por Live, então tenho esse Live Server. Se vocês verem, aqui diz que Live Server Launch a Development Local Server. Basicamente, né, ele cria um servidor local que pode rodar as nossas páginas estáticas e até mesmo páginas dinâmicas. Como assim? Quando tu instalas essa extensão do Live Server, aparece algo do tipo aqui, isso daqui, Go Live. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu clicar em Go Live, ele vai abrir um servidor local aqui no meu computador. Basicamente, ele vai abrir no navegador padrão, que é esse navegador daqui. Mas eu vou fechar e vou usar o Chrome. Vou usar o Chrome. Então, aqui ele vai ter ele vai estar a rodar, né, na porta 5500. E a parte boa de usar o Live Server, eu até vou fechar todas essas janelas aqui. Bom, mais alguma coisa? Eu acho que não. Bom, então a parte boa de usar o Live Server é o seguinte, eu vou fazer isso daqui. É que sempre que eu faço uma alteração, a minha alteração reflete automaticamente no meu navegador. Então, vou fazer algo desse tipo, assim. Fechar, um exemplo só. E já voltamos no estado normal, né? Então, se eu vir aqui, o Live Server já está rodando na porta 5500. Se eu vir aqui mudar Cesaltino Félix para ser Félix, basta eu salvar, sem precisar atualizar, ele já vai refletir aqui automaticamente. Então, toda a atualização que eu fizer no meu código, ele já vai refletir aqui. E não só no código HTML, mas também no código JavaScript. Então, se eu vir aqui no console e escrever um console.log, vamos já ver aqui, praticar um pouco do que aprendemos na última aula, que são sobre variáveis. Então, criar uma variável, vou criar uma variável constante, porque eu sei que o meu nome não vai mudar, e dizer que o valor é Cesaltino Félix, e imprimir ele. Então, ele vai automaticamente vir aqui e atualizar. Eu não precisei vir dar um refresh aqui na página. Ok, vou voltar isso no seu estado normal. O meu VS Code também, vou expandir. E ok, então vamos lá começar. A aula de hoje, como já disse, é sobre tipos de dados. E na verdade, nós até já estamos a usar alguns tipos de dados nos nossos pequenos programazinhos. Por exemplo, isso daqui é um tipo de dados em JavaScript. Nós chamamos de tipos de dados primitivos. Então, esse é um tipo de dados primitivo, que são considera tipos de dados primitivos como sendo o tipo de dados básicos, os principais, vamos assim dizer, né? Os básicos que você vai encontrar em qualquer linguagem de programação. E com esses tipos de dados básicos, na verdade, você pode ir criando outros tipos de dados que chamamos tipos de dados, por exemplo, de referência, né? E também vamos falar um pouco sobre esses tipos de dados. Então, dentro dos tipos de dados primitivos, nós temos as strings.
Uma string não é uma string, no caso, não é nada mais, nada menos do que um conjunto de caracteres. E é isso que nós temos aqui. César Teno Félix é um conjunto de caracteres. C, E, S, A e por aí vai. Um conjunto de caracteres. Nem que eu colocasse aqui arroba, isso também, ou que, desculpa, isso também é uma string, porque está dentro de aspas. Se bem que nesse caso em específico nós consideramos char, né, que representa um único caractere, mas em JavaScript é tudo string. Então, se eu tenho uma letra, é uma string. Se eu tenho um conjunto de letras, é uma string. Assim sucessivamente. Então, o Félix, no caso, seria uma string, porque é um conjunto de caracteres. Se eu salvar, ele aparece aqui. Então tem uma string. E uma string representa basicamente um texto. Então, se você quiser escrever, estou muito feliz, feliz hoje. Então, isso é uma string. Você escreveu um conjunto de caracteres. Então, os textos que a gente encontra em qualquer parte de um navegador, de um site, é uma string. Isso que está aqui no navegador é uma string. Tudo isso que aparece por aqui são strings. Então, com toda certeza tem uma variável ou um vetor, e já vamos ver o que é um vetor, que armazenou todas essas informações ou esses conjuntos de string e imprimiu aqui. E por aí vai. Então, strings são basicamente conjunto de caracteres. Né? É isso. Outro tipo de dados primitivos que existe, por exemplo, é o number. Então, se eu criar uma variável let, dizer que o nome dela é idade e atribuir a idade de 50 anos, que basicamente é a minha idade, por essa razão que eu pareço assim tão velho. Então, isso é um number. Né? Em outras linguagens de programação, nós dizemos basicamente que ele é um número inteiro, né? É um inteiro. Então, é uma variável. A idade é uma variável que guarda, no caso, um número, né? Então, um número, nesse caso específico, é um número inteiro, mas em JavaScript nós dizemos só number. Então, esse é um number, é um número. E se vocês repararem, ao imprimir, então primeiro eu tenho que imprimir a idade, só depois o nome, vocês vão ver que até vai ter cores diferentes, né? O número está aqui como roxo ou violeta, nem sei se isso é roxo, violeta, índigo, para mim, sinceramente é a mesma coisa. E a string está meio cinza ou branco, então já dá para ver uma diferenciazinha entre eles. Então aqui eu tenho um number, um número, e aqui eu tenho uma string. Se vocês repararem, isso não é a mesma coisa que isso. São coisas totalmente diferentes. Isso é uma string que dentro dela, no caso, tem números, né? Mas é string. Porque se eu vir e imprimir, vocês vão ver que ela continua branca. Então, isso é uma string. Mas tem jeitos que nós temos de pegar uma string e converter para um número. Então, se eu vir aqui usar number, esse método aqui, ou seja, acho que não, é um operador, acredito, mas não é tão um método, é um operador do JavaScript que permite transformar uma string em um número. E agora eu vir e atualizar, vocês vão ver que agora voltou a ser roxo, né? Então, é por quê? Porque esse operador converteu essa string em número e atribuiu aqui para a idade. Mas vamos dizer que aqui eu quero escrever Félix. Vamos dizer que eu quero escrever Félix. Reparam que ele retornou none, né? Então, N significa not a number. Então, isso aqui não é um número. O que nós inserimos lá não é um número. Então, esse operador também retornou um resultado que não é um número. Por isso que quando imprimimos a idade, veio que none. Ou seja, não é um número. Claro até aqui? Boa. Então, vamos deixar aqui 50, que é a minha idade. Então, o nome é estou muito feliz hoje, a idade é 50 anos, ok? Tá, então já aprendemos dois tipos de dados. Temos a string, temos o number, e outra que nós também podemos ver é o tipo de dados booleano. Booleano basicamente refere-se a verdadeiros ou falsos. Né? Uma outra coisa que eu já ia me esquecendo, a string, além o number,
além de ser referente a variáveis do tipo inteiro, que são variáveis sem vírgula, né, sem casas decimais e tal, também podem ser variáveis, podem receber valor do tipo float. Então, vamos dizer preço de um produto. E o preço desse produto é 50,50, por exemplo. Então, essa variável, assim, é do tipo number também, né? E, apesar que especificamente o valor dela é float, né? Float são valores, float escreve-se desse jeito, float. Então, são valores que têm vírgulas, que têm casas decimais, que têm ponto, basicamente, é isso. Ok, então nós temos string e numbers. Numbers podem ser inteiros ou float. Ou, no caso, float é a mesma coisa que real. Ok, e como ia dizendo, também temos booleano. Booleano é true ou false, né? Que no caso seria false. Então, verdadeiro ou falso. Então, vamos dizer que o Cesaltino está aprovado, né, para uma certa disciplina, true. Então, está a dizer que nessa variável diz que o aluno com o nome estou muito feliz hoje, que tem 50 anos e que no bolso dele tem nada mais nada menos que 50,50 kwanzas, ele está aprovado. Né? Então, o true é verdadeiro, ele aprovou, vamos dizer assim, nesse ano letivo. Então, eu posso vir aqui e imprimir também o aprovado. Se eu vir, navegador, vamos ver que true 50, estou muito feliz hoje. Então já vimos 3 até agora, que no caso seriam string, number, esse também é um number, aqui, e aqui tem o boolean, escreve-se assim, e é isso. Outro tipo de dados que nós vimos até por acaso seriam também o undefined, se bem que em outras linguagens de programação não é bem considerada como um tipo de dados, é mais um estado de uma variável, né? No caso, uma variável que no momento o estado dela é indefinido, não tem um valor. Então, se eu criar uma variável com let, né? Dizendo que o nome dela é nome2 e vir usar o console.log do nome 2, vocês vão reparar que atualmente o valor dela é undefined, né? O valor dela não está definido. Mas eu também posso explicitamente dizer que o valor dessa variável é undefined. Né? Então, o tipo de dados, no caso, seria também undefined. Não é usado exatamente desse jeito. É muito dificilmente, eu não lembro qual foi a última vez que eu criei uma variável e inicializei ela logo com undefined, mas tá aí, ela existe, é um estado de uma variável pode ser indefinido, pode não ter valor atualmente, né? E também existe a variável, né, vamos dizer, nome 3 no caso, tipo null. Então essa variável é nula, não tem valor nenhum atualmente, ela não tem nada dentro dela, né? É null. Então, eu posso vir aqui e, no caso, imprimir o nome 3. Então, temos aqui o undefined, o null, o booleano, tipo number e string. São basicamente esses tipos de dados que nós temos em JavaScript. Então, temos esses tipos de dados, que são os tipos de dados primitivos, né? Os básicos. Outros tipos de dados que nós temos aqui no JavaScript são tipos de dados de referência. Esses tipos de dados de referência basicamente são estruturas especiais em que agrupam mais de um tipo de dados. E essas estruturas especiais podem ser vetor, podem ser, que nós chamamos de arrays, né? E arrays unidimensional, arrays multidimensional, que estaremos já a falar de matriz. Existem também objetos, e são conceitos que nós vamos ver de forma mais profunda, mais lá para frente. Mas basicamente criar um objeto, uma variável eu vou até colocar aqui uma nota, variáveis primitivas, assim, primitivas, e também nós temos, né, do tipo, né, vou dizer aqui variáveis do tipo primitivas, e aqui eu posso criar variáveis de referência, né, de referência.
Então, que tem chaves e valores, ou então posições e valores. E seria, no caso, um objeto. Por exemplo, se criar um objeto chamado pessoa, e essa pessoa receber, isso assim representa um objeto. Né? Então, vamos dizer que Cesautino, ou uma pessoa, tem nome, e o nome dele é Cesautino. Também tem idade, e a idade dela é, por exemplo, 23. Nós separamos isso com vírgula. Isso aqui é um objeto, né? Porque ela tem uma chave aqui e tem um valor. Eu, se quiser, posso fazer um console.log da pessoa. Né? Então, é uma estrutura que dentro dela nós encontramos diversas chaves, né? Que essas chaves referem-se a uma propriedade, um atributo, no caso da pessoa. Se eu vir e atualizar, nem precisei, nem foi auto-refresh. Vamos ver que tem uma estrutura aqui que tem um nome e tem uma idade e basicamente isso é um objeto. E de novo vamos estudar as variáveis de referência de uma forma mais profunda, mas lá para frente. Nesse caso, essa variável de referência nós chamamos de objeto. E outra variável de referência que existe é, no caso, um array, né? Mas aqui vamos falar especificamente de vetores. Então, se eu vir, né, e criar uma variável chamada nomes, quer dizer que ela pode ter vários nomes, desculpa, ela pode ter vários nomes. Então, um dos nomes dele pode ser Félix, outro nome pode ser Félix. Ok, então essa variável recebe vários nomes. Se eu vir, nem usei o console.log, então console.log e imprimir nomes, vocês vão ver que agora aqui imprimiu os meus nomes, né, que estão num vetor. E reparem que aqui já não tem mais chaves e valores como no objeto. Aqui tem chave e nós temos o valor, né? Chave, idade, valor 23. Chave, nome, valor Cesautino. Mas no vetor, no caso, a chave seria índice. O índice é a posição em que se encontra um determinado valor. No caso, o Félix está na posição 0 e o C Félix na posição 1. De modo que nós, se quiséssemos acessar o Félix, temos que falar, olha, eu quero imprimir o que está em nomes, mas especificamente o que está na posição 0, que seria o Félix. A primeira posição, no caso, é sempre o 0. E aqui imprimiu o Félix. Mesma coisa poderíamos fazer com um objeto, pessoa, dizer, olha, quero que na pessoa imprimir apenas o nome dessa pessoa. Então, ele imprimiria apenas Cesautino nesse objeto daqui. De novo, variáveis de referência. Vamos estudar de uma forma mais profunda e lá mais adiante. Aqui é só para nós termos uma ideia. E o meu foco eu quero mesmo que seja em variáveis simplesmente primitivas, que são do tipo de dados string, number, booleano, undefined e null. Tudo ok por aqui? That's good. Ok? Então, vamos para a próxima aula e terminamos por aqui.